Bem-vindos à história da paixão e ou da crucificação de Jesus de Nazaré. Eu sou o reverendo e professor D.F. Isidro. Quarta parte, a coroação espinhosa. Marcos relata que vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Marcos capítulo 15, versículos 17 a 19. Geralmente a tradição cristã só faz menção à humilhação de Jesus nesse evento de coroação, mas ignora o tamanho do sofrimento físico também que ele padeceu nesse procedimento horrivelmente doloroso. A planta utilizada na confecção da coroa de espinhos tem sido objeto de muito debate. No entanto, os mais renomados especialistas em botânica têm sugerido as seguintes opções: o espinheiro de Cristo sírio ou o espinho de Cristo. Contudo, não há ainda como fechar a questão. Não obstante, porém, tanto um quanto outro são rentes e afiados, podendo ser entrelaçados em forma de boné e, sem dúvida, podendo causar penetrações profundas na pele e grandes danos à vítima. No caso em especial de Jesus, é importante notar que a coroa fora feita em forma de boné, de modo que isso permitia o contato de uma quantidade enorme de espinhos com o topo da cabeça, a fronte, a traseira e as laterais. Os golpes do graveto na cabeça de Jesus ou nos espinhos devem ter irritado os nervos e ativado zonas nos lábios, do lado do nariz ou no rosto, causando dor intensa, similar a uma queimadura ou choque elétrico. A dor era sem dúvida lancinante, atingindo as laterais do rosto e também os ouvidos. O sangramento decorria da penetração dos espinhos nos vasos sanguíneos e, embora a dor pudesse cessar de repente, era reiniciada com o menor movimento nas mandíbulas ou por golpes de ar, inclusive. A dor deve ter variado no caminho do Calvário e durante a crucificação, devido aos movimentos de andar, cair ou pela pressão dos espinhos na coroa, fora os muitos golpes e empurrões dos soldados. A dor violenta causada pela neuralgia do trigêmeo e os múltiplos golpes na região da cabeça de Jesus e na coroa de espinhos somaram-se ao trauma já recebido pelo espancamento na casa do sumo sacerdote Caifás e pela flagelação, desenvolvendo o choque traumático. A evolução do choque hipovolêmico se dá devido à perda de sangue e suor na hematidrose, a perda de sangue pela penetração dos espinhos e o vômito e transpiração causados pelas chibatadas. Nesse estágio de sua paixão, Jesus já se encontrava mais fraco, zonzo, com falta de ar, mal sustentando-se em pé, experimentando surtos intermitentes de transpiração. O caminho para o Calvário. Haviam alguns tipos de cruz naquela época. O tipo mais comum era a crux simplex, ou simples estaca, composta de uma única estaca em que as mãos eram amarradas acima da cabeça e os pés presos abaixo. A crux compacta possuía 3 variações. Primeiro, a crux comissa, que lembrava uma letra T. A crux imissa, também conhecida como crux captata, tradicionalmente usada nas igrejas cristãs e que a maioria dos artistas pensa ter sido usada para crucificar Jesus, uma vez que Marcos faz menção a um título sobre a cabeça de Jesus, o qual só seria possível em uma cruz que tivesse extensão acima de sua cabeça. Confira Marcos capítulo 15, versículo 26 e João capítulo 19, versículo também 19. Temos ainda a crux decussata, ou cruz em forma de X,
também chamada de Cruz de Santo André, por ter sido essa utilizada para crucificar o mesmo. Essa cruz, contudo, só aparece em documentos posteriores ao 10º século depois de Cristo, contando com o ceticismo de historiadores sobre sua existência ou sobre o uso antes disso. A maioria dos estudiosos defende que somente a barra horizontal, ou patibulum, que pesava cerca de 22 e 27 quilos, era levada pelo condenado ao local da crucificação. Relatos na literatura indicam que os romanos tinham centenas e às vezes milhares de estacas já prontas do lado de fora dos muros da cidade. Além disso, o fato de que a cruz completa pesava cerca de 80 a 90 quilos e que o condenado sofria tremendas flagelações antes da crucificação, deixando-o exausto por isso, torna bastante improvável que o mesmo pudesse carregar sua cruz completa até o lugar da execução, como deve ter sido também o caso de Jesus. Os estudiosos divergem sobre a maneira como a barra horizontal era carregada, se suas extremidades eram amarradas nos pulsos e braços, ou se o mesmo era apenas pendurado em um dos ombros. A primeira alternativa tornaria difícil equilibrá-la devido ao seu peso e volume. Há quem diga ainda que ele carregara a cruz inteira sobre um dos ombros. Na caminhada rumo ao lugar da execução, o condenado também tinha de carregar, geralmente pendurado ao pescoço, uma tábua com a descrição da natureza do crime cometido, a qual seria pregada na cruz acima de sua cabeça, no ato da crucificação. Esse é o chamado titulus crucis. No caso de Jesus, o Evangelho diz que tal título fora escrito em hebraico, latim e grego. Confira João capítulo 19, versículos 19 e 20. O latim era a língua dos funcionários administrativos. O aramaico era a língua materna dos judeus. E o grego era a linguagem do comércio internacional e da cultura do mundo mediterrâneo. Sob sol causticante e por estradas irregulares e sem pavimento, Jesus percorria cerca de 8 quilômetros, carregando a barra horizontal da cruz, que pesava cerca de 22 a 27 quilos, sobre um ou ambos os seus ombros, trazendo também o título em volta de seu pescoço. Era meio-dia. O forte calor do sol e o peso da barra transversal em seus ombros irritados, bem como a condição em que ele se encontrava após tantos traumas, causaram-lhe intensa fraqueza e tontura, de modo que ele tropeçasse e caísse. Para garantir que Jesus chegasse ao seu objetivo, mesmo diante de sua total debilidade física, o responsável pela crucificação designa um transeunte, Cireneu, para carregar o patíbulo para Jesus. A essa altura, as vestes de Jesus já estavam grudadas nas feridas de seu corpo, devido ao sangue coagulado resultante do açoitamento. Evidentemente, suas vestes devem ter sido abruptamente arrancadas de seu corpo, provocando grandes surtos de dor. Jesus chega ao Calvário a ponto de perder o equilíbrio e desmaiar. É grande o choque traumático e hipovolêmico causado pelo açoitamento na casa do sumo sacerdote Caifás, também pela flagelação no pretório e pela lancinante dor da coroa de espinhos. Para um patologista forense, é realmente extraordinário que Jesus tenha conseguido chegar até o Calvário nessas condições. A crucifixão propriamente dita. Finalmente, Jesus chega ao Calvário e é submetido ao processo de crucifixão, de acordo com Marcos capítulo 15, versículos 21 a 41 e paralelos sinóticos. Os romanos, devido à prática constante da crucificação, já estavam bem treinados na técnica. Geralmente, se utilizava uma equipe de soldados, a qual era formada pelo exactor mortis e um centurião que era responsável por 4 soldados. Eles eram especialistas na arte da crucificação e cumpriam a tarefa com facilidade e presteza.
Alguns tipos de tortura antes da crucificação eram comuns, e segundo estudiosos como Martin Engel, era regra pregar mãos e pés. O uso de pregos nas mãos e pés também tem apoio na descoberta feita em 1968 de um judeu crucificado, o qual ainda tinha o prego afixado ao seu tornozelo. O exactor mortis também tinha a função de constatar a morte de fato da vítima e relatar o ocorrido ao procurador, que preenchia então a sua declaração de óbito. As hastes das cruzes ficavam afixadas no chão em uma área elevada nos arredores da cidade, do lado de fora dos muros, para a exposição dos crucificados ao público. Especificamente em Jerusalém, os romanos armaram seu lugar de crucificação numa região cheia de colinas chamada Calvário, ou Gólgota em aramaico. Ambos os nomes significando caveira, devido ao formato da colina. O local era próximo às tumbas, o que facilitava o transporte e também o sepultamento. Os estudiosos divergem sobre a altura das cruzes ou das estacas de crucificação. Em geral, as cruzes romanas mediam em torno de 2 metros de altura, para tornar mais fácil posicionar a barra horizontal com o condenado à haste vertical. Essa medida também tornava a descida do corpo da cruz mais acessível. As cruzes mais baixas também facilitavam o trabalho dos animais que destroçavam os condenados. Sustenta-se que a cruz de Jesus fora mais baixa, uma vez que puderam lhe trazer o vinagre aos lábios por meio de um graveto curto. Confira Marcos capítulo 15, versículo 36. Isso também explicaria o ferimento em seu lado esquerdo por uma lança romana. Há controvérsia entre os estudiosos também com respeito a uma cela que poderia fazer parte da cruz, com o fim de que o corpo do condenado tivesse apoio, diminuindo seu desconforto e sofrimento. Essa cela era usada principalmente quando os executores queriam que a vítima permanecesse viva por mais tempo. Contudo, como não parece ter sido essa a intenção dos algozes de Jesus, antes pelo contrário, sendo um fim de semana sacrossanto, isto é, a Páscoa e o sábado, era mais viável que Jesus morresse logo e seu corpo fosse removido da cruz e sepultado antes do pôr do sol, como rezava a lei de Moisés. Confira Deuteronômio capítulo 21, versículos 22 e 23. Não há na literatura antiga nenhuma referência a um suporte colocado embaixo dos pés, como aparece em muitos crucifixos e pinturas. Talvez seja uma invenção dos artistas. Os pregos utilizados na crucificação na época de Jesus eram feitos de aço, cuja haste ia ficando gradualmente quadrada da ponta até a cabeça. Quando esses pregos perfuraram as mãos e pés de Jesus, ele sofreu uma das dores mais terríveis que um homem pode conhecer, em virtude de ferimentos nos nervos medianos das mãos e nos nervos plantares de ambos os pés, chamada causagia. Nessa ocasião, Jesus deve ter contorcido o tronco e emitido gritos penetrantes. Essa dor é tão brutal que a vítima entra logo em estado de choque. O próprio ato de ser levantado com a barra horizontal e colocado no encaixe no topo da estaca traria ainda mais dor, devido à tração das mãos contra os pregos. A alta temperatura e a exposição ao sol aumentariam mais ainda o sofrimento. Mesmo o menor movimento na cruz daria início a dores queimantes, contínuas e lancinantes. Após um curto período de tempo, as fortes cãibras e o adormecimento causado pela flexão dos joelhos teriam forçado Jesus a arquear o corpo numa tentativa de esticar as pernas. O doutor Frederick Zugby, patologista forense e também doutor em anatomia, demonstrou ser possível a fixação de Jesus na parte superior das mãos e não nos pulsos, como declarara Pierre Barbet. Contra Barbet e sua teoria de morte de Jesus por asfixia, Zugby também argumenta exaustivamente e com grandes detalhes de seus experimentos científicos que Jesus veio a óbito por parada cardíaca e respiratória,
resultantes do acúmulo de choques traumáticos e hipovolêmicos causados pelo processo de crucificação. Continue conosco em nossa caminhada passo a passo pela história da crucificação e ou paixão de Jesus de Nazaré. Uma perspectiva exegética, uma perspectiva histórica, uma perspectiva teológica.